Amém, irmãos, a paz. Para quem não sabe, para mim é um grande desafio, né? Tá falando aqui com vocês, né? Na câmera do meu celular. Eu não sou muito boa nisso, eu procurei um lugar mais claro possível da casa, né? Para poder passar a palavra para vocês, amém? Então é bem breve, sim, que eu vou passar algo que Deus colocou, né, para mim hoje dividir com vocês perante o desafio, né, do nosso pastor Michel. E eu creio que para mim não é só um desafio, é eu sair da minha zona de conforto também, né? Então, se você quiser abrir aí, né, eu vou ler aqui para você, depois você marca aí na sua Bíblia. A palavra que Deus me deu é lá em 1 Coríntios. A minha Bíblia tá aqui do lado, amém? Por isso que eu tô virando aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, amém? Diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Em algumas versões, ali onde diz conheçamos, pode ser que esteja escrito entendamos, né? Então, eu queria ministrar, falar um pouquinho contigo, né, nessa tarde, nesse desafio, né, sobre essa palavra, assim, que Deus ministrou ao meu coração, né? O que seria, né, ali no 12, o espírito do mundo, né? Que ali o Senhor, ele fala que nós não recebemos o espírito do mundo, né? O que seria, quem seria, como seria esse espírito do mundo, né? É muito fácil, né, a gente falar espírito mundano, mas o que seria esse espírito do mundo, né, nos dias de hoje, né? Eu vejo, assim, o espírito do mundo como um espírito egoísta, um espírito sem amor, né, materialista, um espírito perverso, mau, né, um espírito ruim, né? Esse é o espírito do mundo, totalmente oposto, totalmente ao contrário do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele é amável, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é caridoso, ele é gentil, ele é prestativo, ele é generoso, né? Esse é o Espírito de Deus, e é esse Espírito que aqui em 1 Coríntios fala que é esse Espírito que nós temos recebido de Deus, né? E esse versículo, ele vem ali com uma resposta, né, para quem for se perguntar, mas por que eu recebi esse Espírito, né? Por que tenho recebido esse Espírito de Deus, né? Porque ali tem a resposta um pouquinho mais abaixo, que diz que é para que a gente venha conhecer, ou, né, em outra tradução, entender, né, as coisas que gratuitamente, as coisas que de graça o Senhor, ele tem nos dado, né? E aí mais uma pergunta me faço, né, de repente tu te faça aí também, mas que coisas são essas, né? O que Deus tem nos dado? Que coisas são essas gratuitas que Deus tem nos dado? E aqui foi onde o Senhor, ele realmente ministrou ao meu coração, né, irmãos? Ainda mais nos dias que a gente está passando, né, esses últimos dias, essas últimas semanas, né, dias difíceis, né? Geralmente as coisas gratuitas, né, são as coisas que a gente menos dá valor, né? São as coisas que a gente muitas vezes deixa de canto, deixa de lado, que realmente passa batido, né, aos nossos olhos, né? E que coisas são essas, né? Por exemplo, assim, um exemplo, né? Uma criança, quando ela porque quer um determinado brinquedo, um determinado jogo, não sei, um exemplo, né? Aquela criança vai lá, ela ganha do pai, ela ganha da mãe, e para quem é mãe e pai sabe, não dá uma semana, aquele brinquedo tá lá jogado de lado, né? Aí sai a gente atrás, né? Ah, porque eu vou dar para o outro, porque tu não brinca mais, porque tu incomodou o que queria, e agora tá aí esse brinquedo, essa boneca, esse carrinho jogado e tu não quer mais, né? Porque para a criança foi simples, ela pediu e ganhou, ela, né, simplesmente conquistou aquilo ali de graça, né? Ela não precisou fazer esforço nenhum para ter aquele prêmio, aquele brinquedo, né? Diferentemente quando a gente se torna adulto,
né? Quando a gente se torna adulto, a gente aprende a trabalhar, né? E muito para conquistar alguma coisa, para ter alguma coisa. E quando a gente tem, a gente passa a dar muito valor, né? Quando a gente conquista, depois de ter trabalhado muito, a gente aprende a dar tanto valor que muitas vezes a gente não quer nem que alguém toque naquilo que a gente comprou, que a gente não quer nem que alguém encoste naquilo que a gente conquistou. Ou a gente se orgulha muito em falar, né? Ai, conquistei com o suor do meu trabalho, né? Com o suor do meu rosto. Então eu vejo que as coisas gratuitas, pelo menos nos dias de hoje, são as coisas que a gente menos dá valor. São as coisas que a gente muitas das vezes deixa de lado, que a gente deixa passar despercebido, né? Que tá no nosso piloto automático. As coisas gratuitas que Deus tem nos dado, infelizmente, elas estão no nosso piloto automático, né? Coisas que passam batidas, que passam despercebidas aos nossos olhos, né? E nesses dias Deus tem me ensinado aqui, como diz, né, nessa palavra, a entender, a conhecer, né, aquilo que Deus nos dá gratuitamente, que sim, que elas têm muito valor, né? O que Deus nos dá gratuitamente, né? A primeira delas, né, para mim, né, de repente seja para ti também, é a minha família, né? Nesses dias, embora eu sempre tenha dado muito valor à minha família, nesses dias eu aprendi a dar muito mais valor, ou talvez até tenha aprendido a dar o verdadeiro valor à minha família, né? Principalmente ao meu marido, né? Que nesses dias, né, irmãos, assim como tem ali os enfermeiros, os médicos que estão acima, que estão na linha de frente dessa batalha aí do coronavírus, né? Que estão expostos, né, ao risco de contrair esse vírus. Aqui em casa, quem tá na linha de frente é o meu marido, né? É ele quem sai todo dia para trabalhar, né? É ele quem tá exposto, é ele quem tem todo o cuidado enquanto tá na rua para não se contaminar, carrega o álcool em gel para cima e para baixo, né? Porque ele tá na linha de frente e isso me fez olhar para ele com outros olhos, né? A valorizar ele ainda mais pelo cuidado e o amor que ele tem por mim e pelas minhas filhas, né? Então eu valorizo hoje muito mais o meu marido do que eu valorizava antes, né? Deus tem me feito entender que uma das coisas gratuitas que ele nos dá, né? Como, por exemplo, a saúde das minhas filhas, né? Quer ver eu sorrir durante o dia aqui em casa, eu ver as meninas ali, a Isabelle e a Emanuele, né? Brincando, sorrindo, né? Se alimentando, seja o que for, a Isabelle dançando, né? A Manu aprendendo ali as primeiras coisinhas dela. Então, tudo isso, assim, eu tenho dado muito mais valor, né, do que eu dava alguns dias atrás. E são coisas gratuitas, irmãos, que Deus nos dá, né? E que muitas vezes passam batidas, né? Na correria do dia a dia, no teu entra e sai, na tua chegada e na tua saída do teu trabalho, talvez tu nem notasse mais o sorriso do teu filho, tu nem notasse mais o empenho, o esforço do teu marido, né, para manter a casa. Então, são coisas que eu creio que nesses dias, assim, Deus, ele tá nos chamando, ele tá nos despertando para valorizar, né, as coisas gratuitas que ele tem nos dado, para que a gente não venha agir como criança, né, que quando ganha ali aquele brinquedo tão esperado, brinca 1, 2 dias e larga de lado, né? Então essas são apenas algumas das coisas assim que Deus tem me despertado, né? Algo assim também nesses dias assim que eu tenho valorizado mais ainda, né? É a questão da comunhão da igreja, que como é importante, né? A gente tá em comunhão, irmãos, faz muita falta a nossa comunhão, faz muita falta, né? A gente ter aquele contato, né? De abraçar, de cultuar o Senhor junto, né? Isso é muito importante, isso nos fortalece, isso nos dá vigor, né? Nos dá força para continuar, para estar bem no outro dia, né? Principalmente, óbvio, né? Se alimentar da palavra no templo, né? Muito bom, embora eu glorifico a Deus pelos cultos online, né? Que
Eu creio que uma mega estratégia de Deus tem alcançado muitas vidas, mas o culto no templo é o culto no templo, né? E glória a Deus por isso. Então são coisas assim que Deus tem me despertado, que Deus tem me chamado a atenção, né? Para valorizar, dar valor, né, às pequenas coisas, aos pequenos detalhes, as coisas que nos acompanham desde sempre, desde que a gente é gente, mas que às vezes é preciso a gente parar para entender que são coisas valorosas, né, as coisas gratuitas que o Senhor nos dá, né? E eu creio também que nesses dias o Senhor ele quer nos moldar, ele quer nos ensinar a sermos ser humanos melhores, sermos um cristão, uma cristã, né, melhor para ele, né? Porque isso também é algo que passa batido por nós, né? A gente segue o modo cristão no modelo automático, que de repente é acordar, fazer tua oração, teu jejum, ler a palavra e toca, né? Segue ali o dia. Mas Deus ele está nos despertando para ser além disso, né? Para orar por quem precisa, para enviar uma palavra para quem, né, também precisa de uma palavra, para despertar nossa atenção em quem precisa, né? Eu creio que Deus assim ele não permitiu essa pandemia, esse isolamento à toa, né? Ele quer nos moldar. Ele tem nos moldado e principalmente ele tem nos feito voltar para ele, né? Voltar o nosso coração para ele. Então eu creio que em tudo há um propósito, nada é em vão, né? E um dos propósitos em meio a tudo isso, né, é nos voltar para o Senhor, nos voltar para Jesus. E eu creio, irmãos, que assim, né, é assim que Deus nos faz ali, como diz a palavra, entender, né, que as coisas que Deus nos dá gratuitamente, elas têm sim muito valor, né? E eu entendo, né, eu compreendo que a gente, quando a gente valoriza, né, algo ou alguém, né, a gente cuida, a gente ama, né? Inclui muitas coisas, né, no amar. Às vezes a gente tem como amor aquele medo de perder, né? Aquele medo de um dia aquela pessoa partir, mas o amor ele vai muito além disso, né? O amor ele inclui tratar com paciência, ele inclui tratar bem, ele inclui se colocar no lugar do outro, né? Ele inclui amar, independente dos defeitos, independente dos erros. E nesses dias é isso que Deus tem nos ensinado. Imagina, eu tô convivendo com a minha filha 24 horas por dia, né? Sem me separar dela. 24 horas. E a minha filha deve estar vendo defeitos em mim, como eu vejo nela, assim como ela também deve estar vendo qualidades em mim, como muitas qualidades eu vejo nela, né? O meu esposo, ele sai de manhã, ele chega no horário um pouco antes do meio-dia, e a gente fica, né, até o final do dia, todo mundo junto dentro de casa. Ele só se ausenta pela manhã. E não é fácil, né, a gente ficar dentro de casa sem sair, né? O meu esposo, ele sempre tinha o hábito, né, de sair para correr, jogar futebol, né? A Isabelle vai para o ensaio, né, ou vai, né, na minha mãe ali, enfim, eu também, né, tinha o hábito de ir ali para minha mãe, que tem sombra, sentar ali com a Manu. Então não é fácil, né, a gente ficar isolado dentro de casa com a nossa própria família, né, redescobrindo a nossa família e aprendendo, né, a amar o nosso próximo, mais próximo, né, como verdadeiramente eles são, né, e acima disso tudo tentando mudar também, porque tem vezes que eu mesma assim eu me paro, bah, mas eu sou chata. Poxa vida, eu sou chata, eu tô pegando no pé do meu marido por nada, tô pegando no pé da minha filha por nada, né? Então, nesses dias, nesse meio tempo, o Senhor, ele tem me moldado e eu creio que ele quer te moldar também, né? Então, que tu venha valorizar, irmão, valoriza a tua casa, né, do jeitinho que ela é. Procure sim melhorar, procure sim prosperar, se, né,
esse é o teu desejo, mas valorize o que tu tem, valorize aquilo que o Senhor ele te deu, né? Valoriza o teu esposo, né? O esposo valoriza a sua esposa, né? A mãe e o pai valorizem os filhos valorizem os seus pais, né? Porque essa é a vontade de Deus, né? De nos fazer entender aquilo que gratuitamente ele tem nos dado. Amém, irmãos? Então, era essa palavra que eu tinha para compartilhar. Eu espero, né, que o Senhor ele tenha ministrado o teu coração como ele ministrou o meu, né? E é isso, cumpri meu desafio. Amém? A paz, irmãos.